having liquids. Se você não tem familiaridade com segurança de aeroporto, é mais ou menos assim. Tira casaco, bota casaco, fica nesse naipe aí de espião russo. Eu acho que a pior parte é a espera, mas o lounge ajuda um pouquinho. O aeroporto é mais ou menos como o YouTube. Pessoas vão, pessoas vêm e ninguém deixa o like. Então não seja como uma pessoa do aeroporto. Já se inscreve logo, enquanto eu tô aqui no trem. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Eternismos. Eu sou o Léo, eu tô dentro do rail do aeroporto DFW, né, Texas. Não sei se vai dar pra escutar direitinho, mas dependendo, acho que eu vou até sair daqui e conversar com vocês mais. O problema é que eu vou ter que embarcar agora. Ai, correria, mano. Deu tudo errado na minha viagem, depois eu explico pra vocês. Bom, era inverno e durante esse tempo, algumas aeronaves precisam descongelar. Isso fez com que eu perdesse uma conexão. Mas, finalmente, eu consegui pegar um outro voo que ia para minha casa e eu acabei chegando muito, muito tarde em Salt Lake City. Mas, né, é a vida. Não tem como burlar isso. Nossa, eu nem acredito que eu cheguei em casa, cara. Que voo lindo. Toda vez é a mesma coisa, tudo feito, desarrumado. Ai, Senhor. Vamos pra casa. Bom, eu viajo a trabalho, geralmente são viagens longas, entre 2 semanas a um mês. Então, todas as coisas que eu tinha em casa ou estragaram, ou simplesmente vou ter que comprar coisas novas para poder viver confortavelmente, né? Tem as coisas faltando lá em casa. E hoje tá bem vazio, inclusive, aqui. Acho que eu vou comprar produtos de limpeza e higiene pessoal. Já tem um tempinho que eu não compro. Porque sempre dura bastante, né? Ainda mais porque eu não fico em casa por muito tempo. Tem 3 meses que eu não compro shampoo, cara. Eu não tava sem cabelo, né? Não faz nem sentido ter shampoo pra gente estar sem cabelo. Agora que eu tô deixando meu cabelo crescer de novo, eu vou ver como é que fica essa brincadeira, né? Ai, saudade de ficar em casa. Pô. Viajar é muito bom, mas é ruim. Porque eu preparei a minha casa para ser do jeito que eu gosto. Quando eu saio de casa, eu fico me sentindo como se eu estivesse abandonando o lugar que eu preparei com tanto carinho para mim mesmo, sabe? Aí eu fico assim, poxa, passar um mês fora de casa, sendo que minha casa é tão confortável, tão aconchegante, tem meu lugarzinho para gravar, tem meu computador, tem tudo ali, sabe? As comidas que eu gosto de comer, minha dieta. E assim, você se adaptar fora de casa, não vou te dizer que é ruim, porque é bom você às vezes se testar, né? E ainda mais eu que gosto de estudar muitas coisas sobre o meu comportamento, eu gosto de ter a chance de testar o que eu aprendi na vida real. Então essa é a parte boa de viajar. Fora que a gente conhece muitas outras coisas, né? Tem acesso a outros pontos de vista. Uma das coisas que eu gosto de viajar também é mandar os cartões postais para as pessoas, porque ali eu tenho lembranças, tenho memórias quando eu tô sozinho, quando eu não tenho o apoio visual do ambiente ao meu redor, das coisas que eu tô acostumado, né, quando eu tô sendo testado ali, eu consigo refletir a respeito da falta que as coisas me fazem e que as pessoas me fazem também. Isso me traz inspiração para escrever mensagens, para trazer coisas novas, trazer uma escrita com mais emoção, com mais observação pela vida, porque ali é só eu e o meu sentimento como matéria-prima. Não tem interferência do conforto, não tem, sabe? Não tem aquela automatização da vida do dia a dia. Então acho que essa que é a parte boa de viajar. Mas eu sinto falta do conforto. Minha casa é muito aconchegante mesmo. Olá, jovem. Não repara a bagunça. Esse aqui é meu apartamento. Tô organizando tudo, mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que tem sido parte da minha vida por um longo tempo: o isolamento. Antes de mais nada, eu tenho que montar minha estante nova. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu passei por uma crise financeira há um tempinho atrás e tive que vender quase tudo que eu tinha em casa, né, para poder realmente pagar aluguel e me organizar financeiramente novamente. Então, cara, meu apartamento ficou muito, muito vazio. Então, comprando tudo de novo, montando, né? Aquela luta de... Ai, meu Deus.
Ai, ai, ai. Mas sempre tem um momento pra gente dançar, se divertir, né? E. Enfim. Terminei de montar tudo, coloquei tudo no lugar e vou montar o cenário pra gente poder conversar aqui rapidinho, né? De uma forma pelo menos confortável. E por hoje é só. Eu não vou mais mexer com montagem de móveis, eu vou gravar vídeo, né? Eu preciso conversar com vocês um pouquinho. Eu sou o Léo e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia junguiana no ponto de vista do paciente, né? Eu já tenho feito terapia há 7 anos. Se você quiser acompanhar a minha jornada desde o começo, tá aqui em algum lugar, vou colocar nos cards para você poder dar uma olhadinha. Os vídeos eram bem ruins porque eu estava no meu pior momento. E agora eu estou organizando o meu espaço, né? Porque o ambiente ele é muito importante para a cura do paciente. Eu estava me sentindo muito mal, uma pessoa completamente não merecedora das coisas da vida. Eu estava sempre para baixo, tinha perdido o emprego, né? Eu tive que vender minha estante, por isso eu comprei uma nova. Então, eu estou recuperando as minhas coisas ainda, tá? E hoje eu queria falar um pouco sobre o isolamento social. Eu optei por ficar isolado, não sei te dizer se é uma fuga, creio que seja uma fuga, porque aquela questão de autoestima baixa estava me colocando numa situação que eu me comparava com as pessoas e eu acabei entrando nesse looping de pensamento, morando sozinho em outro país, as pessoas ocupadas, sou muito acostumado a ter a atenção dos meus familiares. Chegou o inverno, eu fiquei assim completamente devastado. Eu assim, me tranquei aqui dentro de casa e falei, cara, agora é isso. Cheguei naquele ponto que eu acordava tarde, ia tomar banho assim no outro dia, porque eu não tinha mais motivo para cuidar de mim, sabe? Foi triste, cara, foi um negócio triste. E eu falei, não, cara, eu tenho que sair desse loop aí. Até que chegou o dia que a minha psicóloga me deu um basta, né? E ela falou que eu não estaria mais sendo atendido por ela. E eu acho que ela viu nessa oportunidade o momento perfeito para eu crescer sozinho pelo meu próprio mérito. Isso seria algo muito terapêutico. E eu entrei no jogo, falei, cara, vamos nessa, vou começar a trabalhar em cima das minhas demandas sozinho, e eu vou crescer, vamos fazer isso. Desde então eu comecei o canal, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Isso foi muito importante para mim, para eu não me manter isolado. A partir do momento que eu comecei a me socializar mais com outras pessoas, eu passei a ter novos interesses, passei a ter novos hobbies, voltei para o jiu-jitsu, voltei a criar mais, né? Então eu passei a ser um cara mais interessado na minha expansão. Isso que eu creio que é o que a minha psicóloga tentou me explicar por anos e eu ignorei. Por ter a dependência afetiva, a gente espera muito a validação das outras pessoas. Quando eu passei a morar sozinho, eu não tinha essa validação. Então isso saiu completamente da minha rotina de pensamento. Eu não estava mais acostumado a viver dessa forma, porque eu não tinha outro tipo de referência. Cara, isso foi muito louco, cara. Que eu comecei a me relacionar com outras pessoas de outros meios e comecei a me interessar por outras coisas. Que eu falei, caraca, é isso, sabe? É disso que eu gosto, é disso que eu não gosto. E eu passei a me entender melhor. Passar por dificuldades foi muito bom para mim, porque eu consegui chegar no fundo do poço, saber o que era ruim e agora eu sei o que é ruim. Já é um começo, né? E eu não quero voltar para lá. Então o que eu estou fazendo agora? Estou estudando, né? Estou estudando bastante. Estou cuidando do meu espaço, cuidando do meu ambiente. Eu não quero ficar no mesmo ambiente que eu adoeci, né? Apesar de morar aqui já tem um tempo. Vocês viram lá, né, que eu estava com problema, está aqui em cima. Estava com problema de para poder pagar meu aluguel. Estava desesperado, não sabia como é que ia ser. Os meus vídeos, meus primeiros 10 vídeos da primeira temporada, eles foram absurdamente sofridos. Não tinha um momento de alegria. Mentira. O último episódio teve um momento de alegria, que foi quando eu realmente me toquei. A ficha caiu para o meu estado psicológico e que eu precisaria mudar. Então, se você quer fazer terapia e você não sabe como vai ser isso na sua vida, como isso vai te ajudar, assiste a primeira temporada todinha que você vai entender os insights. E os meus vídeos têm a tendência de melhorar muito mais agora porque eu estou cada vez mais querendo expandir, né? Para poder compartilhar isso com vocês que têm me acompanhado. Esse é um reflexo do meu autocuidado, essas coisas estão voltando em forma de criatividade.
obviamente vocês vão colher os frutos disso, né? Porque apesar dessa documentação de jornada ser pessoal, eu estou fazendo isso para mim, para eu poder voltar ali atrás e reconhecer as coisas, né? Poder ter uma percepção do meu pior momento, quando eu chegar no meu melhor momento, né? Eu estou compartilhando isso com vocês. Então, se você estiver passando pelo mesmo problema, às vezes você se identifica com isso. Por meio dos vídeos, talvez você consiga descobrir onde você está errando, né? Ou você possa aprender a não cometer os mesmos erros que eu cometi, para que você tenha uma vida mais adequada, aí, de acordo com o que você merece, porque todos nós merecemos uma vida boa. Não interessa quem você merece, tá? Você é merecedor, você é merecedora. Eu vou te falar uma coisa, eu não reconhecia nem as minhas próprias conquistas. Isso é triste. Você olhar e falar assim, cara, você tem tantas coisas. Já conquistei o meu diploma, o meu bacharelado em jornalismo. Eu conquistei o fato de eu vir para cá, morar sozinho, aprender um idioma. Tenho as minhas conquistas nos esportes, tenho as minhas conquistas nas artes, tenho minhas conquistas em um monte de coisa, mas eu nunca reconhecia, eu mesmo não reconhecia as minhas conquistas, eu fazia isso para os outros. Por não ter esse propósito de vida, por não ter sentido a minha vida, comecei a me afundar em depressão. Não vou te dizer depressão, porque existe um nome mais correto para isso, que é a languidez. Languidez é quando você se sente abatido, meio que uma melancolia, e você tá para baixo, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de levantar da cama, você sente fome, você fala, vou esperar ficar com muita fome para eu poder chegar lá e fazer qualquer tipo de refeição e depois voltar. Então, assim, é meio que você está esperando morrer, esperando a morte chegar. É uma passividade extrema, você não toma ações pela vida. Então, a languidez é basicamente isso. Ela tem reflexos psicológicos e físicos. Você vai se sentir como se você estivesse fora do seu corpo. Tá? É uma sensação como se você estivesse se observando por fora. É muito estranho. A comida não tem gosto, tudo é cinza, você não tem sentimentos nenhum, um estado de passividade total. Nada vai para frente, você está estagnado e você não vê saída. Então eu estava lânguido. Já passei por depressão, depressão foi pior, foi na época da pandemia, eu fiquei isolado, foi a primeira vez que eu fui forçado a ficar sozinho, né? Ficar distante das pessoas. Aquele momento foi barra, bicho, foi muito barra. Então, quando passou a pandemia, foi quando eu voltei a me relacionar com as pessoas. Posso te dizer que eu ainda prefiro ficar sozinho, né? Porque estou crescendo nesses momentos de solidão, solitude. Eu acho que minha solidão se transformou em solitude agora, nesse momento. Porque antes eu não gostava de ficar sozinho, né? Agora eu prefiro ficar sozinho porque eu sei que isso tem um objetivo e o objetivo é meu crescimento. Quanto mais eu fico sozinho, mais eu foco nos meus objetivos. Mas agora eu tenho objetivos, né? Tem que parar e pensar nisso. Antes eu não tinha objetivos. Então eu ficava parado esperando as coisas acontecerem. Tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Sempre tenha cuidado com isso. Quando você tiver muito tempo sem se movimentar, seus pensamentos estão confusos, você não está percebendo uma melhora na sua vida, para e reveja o que está acontecendo. Tá? Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu poderia ter feito uma besteira com a minha vida. Tá? Eu estava me sentindo mal. Quando eu conversei com a minha psicóloga, eu fiquei, assim, todo mundo ficou muito assustado. Meu pai não tinha contato comigo, minha mãe não conseguia falar comigo, eu desliguei tudo de telefone, falei, cara, eu tô pronto para partir, sabe? Só precisava tomar uma atitude, só que nem isso eu tinha vontade de fazer. Eu falei, cara, eu vou ficar na cama. Fiquei na cama hibernando, assim, ridículo, sabe? É horrível, cara, é horrível. Mas superei, né? Isso aí já é passado, isso não acontece mais. Espero que não aconteça, né? Estamos todos suscetíveis a uma série de acontecimentos como esse. Mas graças aos meus planejamentos e ao meu foco em sair dessa situação, acho que as coisas estão indo bem melhor. Bom, mas o que Jung dizia sobre o isolamento, né? Jung dizia que isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas que ninguém
pode ser feliz em isolamento. O isolamento social é um tema polêmico, né? Há pessoas que concordam que é uma coisa positiva, há pessoas que concordam que é algo negativo. É uma fase que todos nós passaremos, todos nós precisamos passar, né, do isolamento social, passar pelo isolamento social. E aí fica a pergunta: seria o isolamento social que causa o desespero, a depressão, ou é a depressão e o desespero que causam o isolamento social, né? Então, se eu for entrar nesse aspecto, no meu caso foi um pouquinho dos dois. Eu comecei a me isolar socialmente por alguns fatores referentes à cultura, né? Porque eu mudei de país, eu vim para os Estados Unidos, comecei a me socializar com pessoas de culturas diferentes. Até então foi tudo muito divertido. Mas com o passar do tempo, o passar dos anos, vai saindo uma saudade de quem você era. Essa é a parte difícil de você conciliar a vida fora do país, porque você cria uma personalidade completamente diferente por conta da cultura. Há coisas que são socialmente aceitas aqui que não são no Brasil e vice-versa. Até eu aprender, até eu me controlar, até eu entender o meu papel social dentro de uma sociedade que, teoricamente, não me aceita, foi complicado, porque eu tive que trabalhar essa autoaceitação. E é muito, assim, quando a gente está trabalhando a autoaceitação, nós somos críticos de nós mesmos, tá? A partir do momento que eu percebi o tanto que eu era crítico, eu comecei a baixar um pouco mais isso. Só que, no momento que eu não sabia o quão crítico eu era em relação a mim mesmo, foi ali que eu me desesperei. Porque eu ficava me cobrando resultados o tempo inteiro. Eu falava, olha, eu tenho que pertencer a esse grupo. Eu me mudei para cá. Eu sou uma pessoa que vive aqui agora. Então eu me cobrava muito em relação a isso. Quando eu comecei a tomar muitos nãos, né, de trabalho, de relacionamentos, de mim mesmo, isso começou a me colocar num papel de não merecimento. E isso me isolou socialmente. Isso foi muito sério. E esse isolamento social, ele foi, no meu caso, negativo, porque eu me isolei pelo motivo de que eu não me achava merecedor. Eu não mereço estar aqui, aí tudo desandou. Então, apesar de gostar muito de natureza, de sair, de curtir, de ter meus amigos, eu passei a não me achar merecedor de ter essas coisas, sabe? E isso foi prejudicial demais, ao ponto de que eu pensei algumas vezes em fazer besteira com a minha própria vida. Então, isso é sério, tá? Muito sério. Só que eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque eu quero que vocês aprendam com o meu erro e que vocês entendam que tudo isso tem explicação científica e que, com o simples fato de você entender o motivo, a motivação dessas coisas, você consegue se curar. Então, por isso que eu estou cuidando do meu ambiente, porque eu adoeci nesse ambiente, eu perdi o meu emprego, eu perdi esperança. Então, eu estou revitalizando o meu ambiente para que esse ambiente dessa vez seja cheio de vida e que me influencie de uma forma positiva. Então, qual foi a questão do isolamento social que me marcou mais? Foi o fato, esse negócio do merecimento, essa falta de merecimento que eu julguei não tê-lo, né? Sendo que isso é uma grande besteira. Por quê? Porque eu estava baseando o meu merecimento na análise das outras pessoas, e não é assim que funciona a vida, tá? A gente tem que saber o nosso próprio valor, o que a gente tem a oferecer. Às vezes você tem muita coisa boa para oferecer, às vezes não, você sempre vai ter coisas boas para oferecer. Às vezes você só não está fazendo isso da forma correta, ou no momento certo, ou as outras pessoas não estão valorizando. E está tudo bem. Você não precisa se provar o tempo inteiro, sabe? Você não precisa de aprovação das outras pessoas para você ser tranquilo. Então, eu estou num momento agora que eu estou transformando a minha solidão em solitude, porque antes eu era uma pessoa solitária. Eu era um cara solitário, não, não andava com ninguém, não tinha essa permissão para conhecer outras pessoas. Agora eu tenho essa permissão, eu sei do meu valor,
E agora isso se transformou em solitude porque eu estou sozinho correndo atrás dos meus próprios objetivos e sei do meu valor, sei do meu papel social e sei da minha posição no mundo. Tá vendo a diferença? Essa é a diferença entre uma pessoa que vai estar depressiva e a outra pessoa que vai estar focada no seu progresso. Tá? Então, a pessoa que está focada no progresso, mesmo estando sozinha, ela não vai se sentir solitária, não vai se sentir depressiva, não vai se sentir sem merecimento. O isolamento social tem um impacto muito grande na sua autoestima. Tá? Você fala assim, eu quero sumir para treinar, para ficar melhor em alguma coisa, é diferente de você falar, eu quero sumir porque eu não mereço estar na sociedade. Então, tome muito cuidado com as formas que você tem pensado a seu próprio respeito. Você merece muita coisa, tá? Você merece sim ser feliz. Você merece o melhor. Por que não? Por que não mereceria? Só porque as pessoas não te validam, né? E isso é uma armadilha tão fácil de você cair, porque olha só, eu já sou um homem, já sou um adulto, e eu caí nessa armadilha. Eu estou em outro país já há 7 anos, já estou fazendo terapia ao mesmo tempo, né, que eu estou aqui, 7 anos. Tenho um analista constantemente na minha cabeça, analisando meus pensamentos, tenho anotações, inúmeras anotações da documentação da minha jornada, e caí na armadilha de esperar por validação externa para reconhecer as minhas conquistas. Isso é muito, muito complicado quando você cai nessa armadilha, porque você se sente realmente sozinho. Você pode estar rodeado de pessoas. Por exemplo, eu tenho muitos amigos mesmo. Muitas pessoas se preocupam comigo, mas a partir do momento que eu falei eu não sou merecedor, comecei a me isolar dessas pessoas que gostam de mim e ficaram sem contato comigo. E por um simples pensamento. Por um simples pensamento. Agora, a minha psicóloga me permitiu andar mais com as minhas próprias pernas, né? Usando a desculpa de que o meu plano venceu, não estamos mais fazendo consultas, mas é porque para mim caiu uma ficha também muito, muito pesada, porque eu falei, cara, eu estava usando a minha psicóloga de muleta para tudo, eu estava usando ela para tomar minhas decisões, eu estava consultando ela para eu saber se eu ia comer X ou Y, se eu ia, sabe, ficou maçante, parecia que eu passava todas as minhas decisões para ela, porque ela estava olhando de fora. O que eu comecei a fazer agora? Comecei a ser um cara mais participativo. Agora eu tomei a frente do meu processo. Agora eu estou no controle, eu tomo as minhas decisões e eu assumo as consequências das minhas decisões. Olha que coisa linda, né? Correr atrás das coisas significa arriscar. Quando você arrisca, você tem 2 possibilidades, ou de dar certo ou de dar errado. A maior probabilidade é de que vai dar errado. Então, o perfeccionismo não vai te ajudar nesse caso aqui, tá? O negócio é você fazer aos pouquinhos, que é o que eu estou fazendo na minha casa. Hoje eu terminei a minha estante. Amanhã eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer outra coisa. Tá? Eu não posso querer tudo ao mesmo tempo, senão me desmotiva, eu estou sozinho. Tá? Quando você quer ir sozinho, você vai mais rápido, de fato você vai mais rápido. Mas para você ir longe, você tem que ir acompanhado. Então, tenho que criar essa comunidade primeiro, tenho que criar essa base de apoio antes de eu dar um passo maior do que eu daria conta sozinho. Então, entender os seus limites faz parte da solitude. Faz parte de você entender quem você é, né? Por exemplo, eu entrei agora no jiu-jitsu. Eu já sou faixa preta de taekwondo, já são 16 anos treinando taekwondo, já participei de campeonatos, já ganhei muitas competições, e eu me permiti ser novo em outro esporte agora. Eu vou aprender uma coisa. Eu não sou mais referência naquele local. Lá eu sou aluno, né? Tudo bem que no taekwondo também era aluno, tinha muitas pessoas melhores do que eu, mas eu me permiti aprender uma coisa do zero, tá? Entrei para o jiu-jitsu, primeiro porque eu reconheci a superioridade da arte, segundo porque eu falei, cara,
é uma coisa nova. Eu sempre gostei de lutar, meu corpo não aguenta mais praticar esportes de contato como o taekwondo. Se eu tomar um chute, meu amigo, você pode ter certeza que é hospital no próximo dia, tá? Eu vou ficar todo dolorido. Com jiu-jitsu não, eu consigo controlar minha força, consigo fazer no meu ritmo, tá? É uma coisa que eu percebi que as pessoas são muito mais é uma arte diferente, né? É uma arte muito boa, não que o taekwondo não seja, mas as pessoas são muito desniveladas no sentido do treino mesmo. Você vai encontrar o cara ali que é faixa preta, para você chegar na faixa preta são anos para você chegar lá e ele vai treinar contigo com a mesma humildade que ele treinaria com outro faixa preta, tá? Então assim, eu estou na faixa branca, sou um aluno, sou um novato, tá? Me julguem, mas eu estou ali para aprender, estou ali para ser melhor a cada dia. E eu estou trazendo essa filosofia de vida para mim, tá? Todos os dias eu quero melhorar. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. E depois de amanhã eu quero ser melhor e melhor, mas nunca naquela pressa de terminar as coisas todas de uma só vez. Isso é muito prejudicial, tá? Isso causa depressão, isso vai causar ansiedade, isso vai causar uma série de outros problemas de estresse que você não precisa desses problemas, cara. Você está sozinho. Para de ser teu inimigo, pô. Sabe? Cara, é difícil você morar sozinho assim, pô. Talvez o que eu esteja preparando agora seja um espaço mais receptivo para eu poder realmente ter outras pessoas frequentando o meu espaço, né? Eu não costumo trazer ninguém para minha casa. Eu acho que do tempo que eu estou morando aqui, eu trouxe 2 pessoas, né? Então, acho que a minha casa é um local de paz, é um local de recarregar minhas energias. Também é um espaço pequeno, é um espaço que eu uso para criar os meus vídeos, para fazer os meus trabalhos, para fazer minhas leituras. Eu sou muito de boa, velho. Muito de boa mesmo. Assim, acho que eu não gosto de balada. Quando eu quero me divertir, eu vou para uma cachoeira, vou fazer uma trilha, fazer uma escalada, um snowboard. Eu sou muito da natureza. Não uso, não uso drogas, não bebo, né? Então, assim, eu sou muito de boa. Talvez seja por isso que está difícil para mim encontrar a minha tribo também, né? Tem os meus amigos. Meus amigos são mais ou menos assim também. Só que alguns bebem, vão pra baladinha, aí eu acabo ficando um pouquinho de fora. Mas porque eu não frequento mesmo assim balada, bagunça e tal, mas de vez em quando é legal, né? Você poder sair e tal. A última vez eu fui num show do Alok aqui em Salt Lake. Eu fui o primeiro a sair. Não aguento mais, cara. Não aguento. Já fui dessas baladas aí e tal. Trabalhava com eventos lá em Brasília. Fazia trabalhos publicitários. Cara, era massa, velho. Naquela época eu aproveitei. Eu aproveitei a vida. Mas hoje em dia eu quero tranquilidade, sabe? Eu quero focar, expandir, fazer um espaço para que eu tenha privacidade. Talvez construir uma casa. Estou investindo no Brasil também. Mas sabe aquela sensação de que poderia ter feito mais? Né? Aí eu fico sempre pensando nisso. Cara, eu poderia ter feito mais, estou perdendo meu tempo. Toda vez que eu entrar nesse loop de pensamento, eu tenho que respirar e baixar minha bola. Porque eu não posso ser o meu inimigo, apesar de eu ser o meu inimigo, né? E tem a frase religiosa também: ame seu inimigo. Então, praticar o amor próprio é importante, tá? Se ame, porque você é seu maior inimigo. Você tem que se amar. Se você não amar seu inimigo vai te destruir. E quem vai sofrer as consequências disso tudo é você mesmo. Pense nisso. Pense nisso, meu querido, minha querida. Você que me acompanha, ame a si mesmo, tá bom? E eu acho que no mais é isso. Eu estava aqui gravando só para colocar os pensamentos para fora, tentando trazer um pouco mais de clareza para minha própria cabeça. Eu preciso me alinhar com as minhas metas. Se eu não fizer isso, se eu não colocar para fora de alguma forma artística, isso não vai fixar no meu cérebro. Inclusive, eu tenho até sido muito displicente com o meu diário. Deixei de escrever um dia, uma noite, né? Eu estava muito cansado, mas aí eu não posso usar isso como desculpa. Então, é isso. Enfim, sei nem porque eu falei isso no vídeo.
No mais é isso. Galera, brigadão pra você que ficou aqui até o final. Ó, você é brabo, você é braba demais. Se você ficou até o final, já deu aquele like na confiança, porque já sabe, né, cara? O Léo vai se abrir. O Léo se abre, cara. O Léo aqui tá. Minha terapia é desse jeito aqui. Você não tem noção, é desse jeito. Eu abro o celular, coloco no enquadramento legal, começo a falar. E a minha psicóloga, ó, só anotando. Então isso aqui é minha terapia. É exatamente isso. É dessa forma que eu faço terapia. Se você não faz assim com o seu psicólogo, comece a fazer. Dê símbolos para o seu psicólogo interpretar. Eu sou um cara viciado em símbolos. Sempre jogo o símbolo para fora. Sempre, sempre, sempre. Vou jogar referência, vou jogar música, vou jogar vídeo, vou jogar meme, tá? Na minha terapia tem meme. Na minha terapia tem desenho, cara. Na minha terapia tem tudo, tá? Foram 7 anos de loucura. Fotografia, vídeo, musiquinha, eu tocando violão, cara, tudo isso foi analisado pela minha psicóloga e hoje em dia eu estou no caminho certo, eu sinto que estou no caminho certo, tá? Então você também não tenha vergonha, fale dos teus desejos, fale das tuas vontades, fale das coisas que você gostaria de ter criado e que não criou ainda. Se envolva com processos artísticos, coloque isso para fora de alguma forma. Não deixe isso dentro de você, porque isso vai ser reprimido e coisas reprimidas se transformam em traumas. E aí, meu amigo, você nunca vai sair da terapia, tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu falei demais. Desculpa por ter falado demais, me estendi muito, mas tô sozinho, tô em casa, tô à vontade, daquele jeitão que eu gosto. Então, ó, seguinte, se você não deixou seu like ainda, deixa aí, porque a plataforma precisa disso. Eu não gosto de ficar pedindo, odeio pedir coisa pros outros, você já sabe. Eu sou people pleaser. Eu sou daqueles caras que gosta de agradar as pessoas, não de pedir, tá? Então, como eu não gosto de pedir, já deixa um likezinho pra gente, tá? Muito obrigado. Se inscreve, ativa o sininho. Essas coisas todas vocês já sabem, tá? Nossa, eu tô me sentindo tão bobo de estar falando isso aqui. Mas se for do seu coração, faz aí, por gentileza, que eu vou agradecer demais, 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 demais. Inclusive, eu acho que no mais é isso. Eu acho que eu já falei bastante. Beijão, tá? A gente se vê.